Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Mari, vou fazer aí atividade com vocês, hábitos saudáveis e qualidade de vida. Darei dicas importantes para uma boa alimentação, qualidade de vida, para aumentar aí nossa imunidade nesse período que nós estamos passando tão delicado de pandemia. Espero que todos participem, pode fazer perguntas sobre alimentação, sobre saúde, fica à vontade. Estarei no grupo junto com vocês até às 10 horas. Oi, Janice, obrigada pela sua pergunta, participação nessa palestra. Importante, né? Uma dúvida aí constante que a gente recebe bastante pergunta relacionada aos diabéticos. Então, nossos produtos da empresa Yakult, os leite fermentado, eles não são diet, né? A gente até tem um produto que é o leite fermentado 40 Light. Diet e Light não são a mesma coisa, então não são os mesmos produtos, tá? Tem diferença sim. Quando a gente tem aí produtos diet, o diet ele é isento de açúcar e ele é destinado para as pessoas que têm diabetes. E os produtos light que a gente encontra aí, vários produtos, eles são light em calorias. Então, o que quer dizer? Eles foram reduzidos às calorias. Foi substituído ingredientes. No lugar do nosso leite fermentado 40 Light, uma parte de açúcar a gente retirou e substituiu pelo sucralose, que é um adoçante derivado da cana-de-açúcar. E essa substituição teve uma redução calórica. Então a gente tem aí 30 calorias nesse produto. E o Yakult tradicional, o Yakult 40, o Sofil, aí a gente tem aí de 51 calorias e o Sofil a gente tem de 90 a 91 calorias. Então toda pessoa que for diabética deve sempre ter orientação do médico, né? Porque tem pessoas que têm grau 1, grau 2, se toma insulina, se não toma. Então tem pessoas que não podem consumir produtos light, porque light tem sim açúcar, só que é reduzido e teve aí substituição nos ingredientes para ter redução calórica. E para os diabéticos que tem aí uma diabetes que não é controlada ou toma insulina, então se o médico já orientou a só consumir produtos isentos sem açúcar, tem que permanecer, tá bom? Obrigada aí pela pergunta. Quem quiser aí perguntar aí mais sobre alimentação, saúde, esteja à vontade, faça igual a Janice, pergunte alguma dúvida aí que vocês tenham sobre a alimentação. Bom dia, Mari, tudo bem com você? Aqui é a Sebastiana, da terceira idade. Eu queria saber, porque a minha nutricionista fala que sobre aquele açúcar, que é o açúcar cravo, né? Não pode usar. Tem várias coisas que ela cortou de mim que eu não posso usar. Manga, essas melancia, um bocado de coisa que agora esqueci o nome, né? Diz que eu não posso usar iogurte, nem Danone. Eu queria saber o motivo, né? Porque uma vez eu fiz o exame, né? Deu requeimento no coração, né? Eu queria saber por qual motivo. Obrigado. Bom dia, dona Sebastiana, estou bem, e a senhora? Então, a senhora está relatando que tem uma arritmia no coração, por isso que o médico fez essa proibição da senhora consumir aí açúcar mascavo, manga, melancia, entre outros. Passa para mim mais detalhado por que ele restringiu esses alimentos, que aí eu consigo aqui ajudar a senhora. Obrigada. Bom dia, Mari, tudo bem? Então, eu, graças a Deus, não tenho diabetes, né? Mas tenho refluxo. Então, durante o dia eu me alimento assim, tudo reduzido, né? Quantidade, né? O limite de gorduras e essas coisas, então. Mas depois das 7h30, 7h40 até as 8h, eu não posso me alimentar mais, principalmente com coisas líquidas. Se, por exemplo, eu tiver com aquela fomezinha e o espaço couber, eu como assim umas 3 bolachas de água e sal. Mas aí eu não posso beber água. Se eu tomar um chá, eu tenho que dar um espaço de 2 horas para poder deitar, né? Fica um pouquinho difícil, mas isso é normal? Bom dia, Mari, tudo bom? Aqui é a Fernanda. Qual a quantidade recomendada de consumo do Yakult para atingir o objetivo de contribuição dos benefícios que tem o Yakult e os lactobacilos? Eu esqueci de uma coisa, né, Mari? Yakult, eu não consigo tomar. De jeito nenhum, não desce. Eu olho pra ele, acho lindo, acho bonitinho o potinho, mas na hora de tomar não desce. Não consigo. Outras coisas eu consumo, né? Os Danone. Não muito, né? De vez em quando.
Ô, mano, é porque uns falam que você, assim, você vai no médico, uns falam que você pode, outros falam que não pode, né? Diz que eu tenho diabetes assim, quando abusa, né? Eu não posso usar negócio doce, salgadinho, fritura, essas coisas. Eu tenho que comer mais coisa sem molho, né? Eu uso pouca gordura, uma colherzinha só de óleo. Eu queria saber porque eu fico sem fome. Só que eu tomo muita água, eu tomo bastante água e gosto muito de salada. E o feijão, ele tem que ser aqueles grãos de feijão diferentes, né? Tudo diferente, você é assim, de regime, né? Essas coisas aí, tem feijão que você não pode usar, farinha não pode usar, pão, tem tipo de queijo, essas coisas aí, por aí, né? Sobre a fruta, que eu adoro manga, adoro melancia, e eles dizem que não pode consumir, eu queria saber por qual motivo, né? E o açúcar, esse açúcar cava e canela aí que não pode usar, que eu não uso, eu uso mais adoçante. Essas coisas aí, eu como tudo magro, eu passo de hora de comer, mas eu como tudo cozinha levinha, né? Eu não me abuso pão, sobre principalmente Danone, iogurte, eu gosto de somar, né? Mas eles dizem que não pode, não sei por que quem falou isso, a nutricionista, né? Bom dia, Ivone. Obrigada pela sua participação. Então, a gente tem cuidados mesmo. Pessoas que têm refluxo têm um certo cuidado que nós devemos ter no dia a dia para melhorar. Só para a gente entender um pouquinho, né, as outras pessoas aí que estão nos acompanhando, o refluxo deve ser equilibrado. Então, a gente pode incluir na nossa alimentação algumas frutas que não sejam cítricas. A gente pode usar os vegetais, carnes brancas, porque o refluxo é quando o ácido do estômago sobe para o esôfago e após as refeições ele costuma aparecer, causando esses sintomas como queimação, às vezes a pessoa sente dor ao engolir. Tem que ter uma principal atenção na hora que a gente estiver fazendo nossas refeições. Então, trocar alguns hábitos alimentares, né? Em algum caso, a gente sempre passa a recomendação de comer pequenas porções várias vezes ao dia, a cada 2 ou 3 horas, evitar beber líquidos durante as refeições. Termina de almoçar, espera aí 30 minutos para você beber um suco, evitar comer de 3 a 4 horas antes de deitar, é fundamental para que não tenha esse retorno da acidez e que acabe aí queimando o esôfago, aumentar o consumo de frutas e legumes, não utilizar fruta cítrica, né? Evitar deitar ou fazer exercício logo depois das refeições, importante mastigar, triturar bem os alimentos, comer lentamente. Então a gente sempre fala, também é importante na hora de dormir, você ter um ângulo de 45 graus, colocando uma almofada elevada na cabeceira da cama para poder diminuir o refluxo à noite e evitar também usar roupa apertada para não aumentar também a pressão no estômago, favorecendo esse refluxo. A gente tem que ter esses cuidados. Para quem tem que sempre saber conviver, mas aí só o médico, consultando o médico, às vezes tem casos que pode reverter até casos de cirurgia, né? Você sempre faz um acompanhamento com o médico, que é muito importante aí para ver como que tá essa acidez no seu estômago. Bom dia, Fernanda, obrigada pela sua participação. Então, o leite fermentado da Yakult, ele não foi desenvolvido para saciar a sede. Às vezes está geladinho, está no tempo de calor, e as pessoas acabam aí consumindo como se fosse um suco. Por ele ser um leite fermentado com lactobacilos vivos, o consumo diário já é o suficiente para atingir aí o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, o frasco ele tem 80 gramas. A gente consumir daí um frasco por dia já é o suficiente para equilibrar nossa microbiota intestinal, aumentando nossa população de bactérias boas que defende a gente e diminuindo as bactérias ruins. Muito obrigada. Agora sim estou orientada, né? Eu conversar com os médicos, vou pedir essa orientação. Falaram que eu não podia tomar muito líquido à noite. A água eu tenho que beber durante o dia, porque se eu não beber, você me reclama. Mas suco, eu não bebo suco, eu não bebo refrigerante. Faz muito tempo, porque a minha filha lê muito livros, ela acompanha muito negócio de alimentação e saúde, essas coisas. Então ela vai me equilibrando, me orientando. Não deixa eu comer coisa exagerada como frituras, coisas salgadas. Ela me orienta bastante. E agora com a sua orientação, fiquei totalmente feliz, tá? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção que você me deu. Um beijo, tenha um bom dia e um bom trabalho. Não, mas eu não tenho gastrite nem diabetes, não. Só por fosse assim negócio de emagrecer, né? De regime, né? O leite mesmo eu só tomo se for integral ou leite desnatado, essas coisas aí. É só isso aí, eu queria saber por que eu não posso.
Dona Sebastiana, agora eu entendi. A senhora está acima do peso, então a nutricionista que acompanha a senhora, ela restringiu esses alimentos que a senhora relatou no primeiro áudio, açúcar mascavo, manga, melancia, por conta das calorias. Então a senhora deve procurar alimentos menos calóricos, a senhora aí reduzir um pouquinho, né, do peso. Então por isso que ela fez essa proibição, não é proibição, né? A senhora tem que atingir aí seu peso ideal, e depois a senhora volta a ter essa alimentação. Depois a senhora volta a comer esses alimentos que foram retirados, porque a senhora tem que ter uma manutenção, né, de nutrientes no seu organismo. Então a gente não pode, de acordo com a pirâmide alimentar, retirar todos os alimentos, né, que são aí calóricos, porque a gente precisa um pouco. Porque já entra aí em outra questão. A gente precisa de calorias para a gente manter aí o nosso organismo funcionando corretamente. Mas o que a gente não precisa, Dona Sebastiana, é de excesso, né? Eu não sei quantas calorias que a nutricionista passou para a senhora que a senhora deve consumir por dia. O indivíduo saudável deve consumir 2.000 calorias por dia. Tá? Então a senhora tem que verificar isso com ela, quantas calorias por dia, e fazer a contagem. Quando a senhora atingir seu peso ideal, a senhora volta assim a comer sua melancia, sua manga, tá? E o açúcar mascavo, ele é mesmo calórico, açúcar branco também. Então quando a pessoa quer reduzir o peso, tem que procurar os adoçantes que são zero em calorias, tá? Só para início. Depois, quando a senhora tivesse o peso habitual aí, a senhora pode consumir os outros alimentos. A gente tem uma pirâmide alimentar, né, na parte de nutrição, que a gente fala que a gente deve consumir, né, as proteínas, a gente deve consumir aí os grupos energéticos, que são os carboidratos. No caso da senhora, a senhora pode trocar tudo que é farinha branca pelas integrais, porque as fibras também ajudam a acelerar o metabolismo. E a gente deve também consumir os frutas, verduras e legumes. Lembrando que a gente fala é saudável? Mas se eu estou fazendo uma dieta que eu tenho que reduzir as calorias, eu tenho que procurar aqueles alimentos que não tem muitas calorias, tá? A intenção é baixar um pouco, né, o peso. Mas se ela quiser também aí, consumir muita água também é importante, tá? Não adianta a gente querer perder peso e não consumir água, porque a água vai fazer toda a hidratação no nosso organismo. Ela também vai fazer a hidratação dos nossos órgãos, vai ajudar também a formar o nosso bolo fecal, a consistência das nossas fezes. Então a água está presente em tudo. Se eu quero reduzir o peso, eu preciso também ter uma boa ingestão de água, tá? Para poder aí ajudar nesse processo. Espero que tenha ajudado a senhora. Se tiver mais dúvida, pode colocar por enquanto. Estou aqui e eu vou responder. Muito obrigada pela sua pergunta, Dona Sebastiana. Obrigado, Maria, entendi. Obrigado pela resposta que você respondeu. Era isso aí que eu queria saber. Bateu no meu ponto forte, viu? Um abraço, fica com Deus. Você é muito gentil. Oi, Mari, bom dia. Eu sou a Lindalva. Eu tenho diabetes. E então, o meu médico que eu passo, o nutricionista, falou para mim não me alimentar à noite muito tarde, cortou minha alimentação da janta, eu comi uma bolachinha de água e sal, um chá, me tirou tudo de frutas que contém açúcar e também o açúcar que hoje eu tomo adoçante, faz 15 anos. Eu tinha 70 quilos e hoje eu tenho 59 quilos. É normal, Maria, isso aí? E eu não consigo mais hoje comer nada a mais do que ele falou para mim comer na alimentação. Se, por exemplo, eu vou comer uma coisa que não está na minha dieta, eu já me sinto mal. Então eu prefiro não comer. Faço a dieta e continuo até hoje. Eu estou com 67 anos e tenho diabetes, mas eu só tomo um comprimido por dia e eu não tomo insulina. Só que eu me acho assim fraca, sei lá, uma coisa estranha, Mari. Muito magra. Tem hora que ele fala para mim: Lindalva, seu peso tá bom pra sua idade. E eu não me conformo, mas tá certo?
Oi, dona Lindalva. Então, eu vou estar respondendo para a senhora que eu estava calculando o seu índice de massa corpórea, tá? A gente chama IMC. É quando a gente pega essa altura, seu peso, a gente calcula para ver se a senhora está no peso ideal. Aqui ele deu 22. 22 significa que a senhora está sim com peso normal. Não se preocupa, tá? Então a gente fala, pra gente que tem diabetes, deve sempre ter recomendações, né? Sempre controle. A senhora deve ir se alimentar a cada 4 horas para evitar picos de hipoglicemia, né? Ou então hiperglicemia. Então a gente sempre fala, sempre tá comendo algo que não vai elevar a sua diabetes, né? Que é o açúcar do sangue. Tenha sempre disponível aí frutas que não são ricas em açúcar, né? Em frutose, né? Porque às vezes a gente, vamos supor, exemplo, a maçã. A maçã, ela é uma fruta considerada doce, então ela já tem o açúcar próprio da fruta, que é frutose. A senhora pode utilizar outros tipos de fruta que não são doces. A senhora pode utilizar barras de cereais integrais, biscoito salgado, né, com fibras, que fibras também vai ajudar. Então a gente pode aí, todo produto, até mesmo que for aí os produtos industrializados, começar a ler os rótulos e observar quanto que tem de açúcar, se a senhora pode consumir. E também a senhora pode sim manter dentro dessa faixa da normalidade o seu peso. E se a senhora sente sim muito fraca, verifica com o médico para a senhora estar fazendo outros exames, se a senhora não está com outra deficiência de nutrientes, será que a senhora não está no seu organismo faltando algum mineral muito importante, um ferro, um outro tipo de vitamina. Então procurar aí sempre fazer esses exames periódicos, né? Porque não é normal a gente ter quadros de diabetes e sentir fraca. Então a gente tem que consumir os alimentos, que além dos alimentos a gente vai ter uma boa nutrição, e procurar fazer os exames periódicos para ver se está tudo dentro da normalidade, tá bom? E não esqueça também de beber água. Beber água também é muito importante para quem não tem diabetes e para quem tem também. A boa hidratação que a gente sempre fala, porque às vezes passa despercebido, a gente esquece de beber água, igual hoje de manhã cedo estava bem frio, então a gente acaba deixando de lado. Mas pode aí acrescentar aí no lugar da água, sucos naturais, chás, né? Porque agora no inverno a gente vai procurar mais bebidas quentes, né, para aquecer nosso corpo. Então fica a dica, tá? E a senhora tem que sempre ficar de olho em todo alimento que ele está informando se tem açúcar ou não. Mas é importante a senhora ter assim essa alimentação bem balanceada para que a senhora tenha esse controle. Então fique, né, despreocupada dentro da sua altura e peso. A senhora está dentro da normalidade, tá? O seu peso está ideal. Obrigado, Mara. Mas eu fiz todos os exames de sangue agora, deu um pouco de reumatismo no sangue. Ele passou uma vitamina pra mim, eu tô tomando pros ossos, porque eu sinto dor nos ossos também, né? E eu sou muito danada, eu gosto muito de fazer ginástica, saio, chego. E eu fazia hidro, faço 15 anos. Não sei se eu tô fraca, se eu tô nervosa, agora quando tô fazendo, eu tô parada um pouco, e o corpo tá sentindo, é alguma coisa assim. Obrigada pela palestra. Oi, dona Lindalva, eu entendi. A senhora teve aí reumatismo nos ossos, mas os exercícios físicos são sim recomendados, tá? A gente pode estar fazendo aí uma aeróbica, uma caminhada, pode correr, pode até andar de bicicleta, mas nada exagerado. Tem que respeitar o seu limite, tem que respeitar aí o seu corpo, porque a gente tá aí nesse momento difícil de pandemia, né, as academias fechadas, e a gente pode aí procurar fazer exercícios em casa. A senhora pode aí fazer caminhada com passos mais rápidos aí, né, passos ritmados. A senhora pode fazer no quarteirão da sua casa, que já ajuda. 30 minutos por dia já é o suficiente, porque se a gente tem aquele costume de praticar atividade física e tem aí um período e a gente
gente não pratica mais, o corpo vai sentir. Então é importante, sim, a gente dar essa continuidade. Se antes a senhora fazia atividade física todos os dias, dentro do seu estilo de vida, sua programação, a senhora pode incluir aí 2 ou 3 vezes por semana, para o corpo não sentir tanto. Então fazer assim, esse exercício mais aeróbico vai ajudar muito na senhora, porque vai fortalecer a musculatura e continuar tomando essa vitamina, tá? Que o médico ele encaminhou para a senhora. Então continua tendo uma boa alimentação, bebendo água, que logo a senhora tá ótima. Eu agradeço aí a sua participação. Daqui a pouco eu vou encerrar. Quem quiser ainda fazer uma pergunta, fica à vontade. Oi, Mari, aqui é Darcy, tenho 68 anos. Eu tive Covid em janeiro e até hoje eu não consigo fazer ginástica com a professora, me sinto cansada, tive muita dor nas pernas. Às vezes eu faço só um pouquinho e já desisto. Já fiz exame, o médico falou que é assim mesmo, né? Mas fico preocupada. Eu faço só um pouquinho de exercício e já me canso. Bom dia, dona Darcy. Infelizmente aí quem teve aí o Covid, teve pessoas que ficaram com sequela, mas assim, dentro da medicina é tudo novo, é tudo diferente, né? A gente não estava aí habituado para lidar com essa situação. Os médicos falam que quem passou por essa inflamação, infecção, né, do Covid, ele ainda vai ficar com sintomas pós-Covid até 6 meses. Então é importante sempre fazer os exames para ver se não ficou com alguma sequela. Como o Covid ele é uma infecção e ele atinge o nosso metabolismo, é normal a gente sentir uma fraqueza, um cansaço. Então a senhora aí, com o passar do tempo aí, dos meses, né, desses 6 meses, a senhora vai se recuperar, a senhora vai voltar como a senhora era antes, né, mais ativa, praticava aí atividade com a professora, mas faça atividade, não deixe de lado, faça dentro do seu limite. Se cansar, a senhora para. Aí quando for no outro dia, a senhora inicia, mas é importante o nosso corpo aí ficar assim em movimento. Nossos órgãos foram projetados aí para estar funcionando super bem, mas eles dependem da movimentação do nosso corpo. Então a senhora pode sim, dentro do seu limite, praticar atividade, ter uma boa alimentação, ficar tendo aí uma boa imunidade. Então fica também a dica para a senhora ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, beber bastante água, né? Não sei se o médico passou alguma vitamina para a senhora para suprir. Tem casos que os médicos recomendam, tem outros casos que não. A senhora pode também ficar aí 20 minutos no sol, né? Quando tiver sol. Então ele vai também ajudar a sintetizar a vitamina D, que é importante também para a imunidade. Então a senhora segue aí com uma vida saudável, uma vida que a senhora tinha antes, tá? Não se deixa bater, não se deixa aí levar, porque antes a senhora conseguia fazer exercício, hoje tem essa dificuldade, que logo a senhora vai se recuperar, logo a senhora vai estar fazendo os exercícios da professora, tá? Mas faça assim, faça dentro do seu limite. Obrigada, Deus abençoe, viu? Bom dia a todos. Agradeço a todos que participaram nessa manhã de sexta-feira, dia 30, última sexta-feira do mês. Espero ter contribuído com informações valiosas sobre saúde, essa troca de informações que a gente teve, né? Esse bate-papo bem gostoso. Eu espero aí que todos vocês tenham gostado. Desejo uma ótima sexta-feira, bom final de semana, se cuidem. Se a gente aí tiver outra atividade, eu vou entrar em contato, fazer novamente aí com vocês. E muito obrigada também às meninas do NCI, Janice, que abriu essa oportunidade para a gente estar trocando essas informações. E muito obrigada a todos pela atenção. Um bom dia para vocês. Tchau. Obrigado pela participação de vocês. Encerrou, a Mari já saiu, já deu o horário dela. Agradeço imensamente pela participação de vocês, foi super produtivo.